que está acontecendo hoje com o mercado financeiro? Bolsa japonesa acionou o circuit breaker, está em queda. As bolsas europeias em queda, Londres abriu em queda. Daqui a pouquinho abre a bolsa brasileira, hoje dia 5 de agosto de 2024, 8h49. Então eu vou fazer esse vídeo, vou gravar, vou acompanhar a abertura da Bovespa e fazer uma análise geral de todas as bolsas e inclusive do Bitcoin, para a gente ver para que lado que eles vão. Nesse momento de queda, lembre-se, toda queda é uma oportunidade de compra. Vem comigo. Bom, eu tenho aqui na minha tela o nosso painel, onde eu monitoro os principais ativos, índices, bolsas, Bitcoin, ouro, petróleo. Então, com isso daqui, a gente tem uma visão muito clara, um panorama geral de tudo que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha um por um. Vamos começar pela do Japão, né, que saiu notícia, etc, etc. Vamos lá. Bolsa japonesa 30 minutos, mas para a gente poder olhar com mais detalhe, vamos para um gráfico diário. Olha isso. Olha essa queda. O Ien, ele principalmente, ele é muito direcional. Ou ele está muito subindo, ou ele está muito caindo. Repara isso daqui. Um gráfico diário, nos últimos 3 dias, olha onde ele chegou. E olha aqui um suporte que a gente tem aqui lá atrás. Vamos passar para um gráfico, isso é diário, semanal. Uau, dá uma olhada para a gente ver como que fica. Para fazer uma análise de mais longo prazo, veja, isso é por semana. A gente tem 2 possibilidades aqui. Que eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou puxar uma Fibo, utilizando o conceito de fractais, fractal de baixa, aqui. E olha, é bem longo, tá? Isso daqui é de outubro de 2023 até a máxima, que foi, que dia? Vamos ver aqui, o dia, mais precisamente, na semana de 7 de julho. E olha só, como bate as informações que a gente tem, tá vendo? Na região de 38, ele tá aqui. E a gente tem automaticamente, pela customização da Fibo que a gente tem, quais são os próximos níveis. Então, reparem, o que eu acabei de falar na introdução, toda queda é uma oportunidade de compra. Eu estou no gráfico semanal. Ele bateu nesse suporte aqui, olha, já voltou, começou a subir. Vamos para o diário para a gente ver esse detalhe, olha só. Aí a gente começa a descer o tempo gráfico, e é isso que dá a vantagem de uma análise técnica bem feita. Você consegue prever os principais movimentos. Reparem só. A gente voltando para o gráfico de H4, H2, H1. Olha só, quando saiu a notícia que a bolsa japonesa despencou, dá uma olhada. Foram 3 horas de queda e logo em seguida, olha só, começou a ter um movimento contrário, já voltou a subir. Isso aqui é especulação. E agora, não é que vai voltar a subir, a gente não sabe, mas reparem que ele voltou para que nível? Exatamente na posição da Fibo e agora está em movimento de queda. Voltando para H2 e H1. Está muito íngreme essa queda. Vamos fazer um teste aqui. Se eu puxar, por exemplo, um leque de Fibonacci de fractal para fractal, repare que não tem muita análise, porque caiu muito forte. Quando a gente tem uma movimentação muito brusca, não tem como fazer uma análise, por exemplo, com um leque de Fibonacci. Mesma coisa aqui, ó. Olha só. Eu vou pegar aqui desde o movimento da queda. Para configurar um retorno, isso aqui é válido? Sim, ele teria que ultrapassar muito isso daqui, mas ele não está fazendo. Então, vamos excluir isso aqui. E vamos ficar com a análise aqui. No gráfico horário, a gente vê que ele está confirmando o movimento de queda. E agora a gente vai ter a abertura do Ocidente, né? As bolsas europeias já abriram, a gente já vai ver. Agora falta a brasileira e a americana, que são as principais, né, das Américas. Então, por enquanto, o Ien acionou o circuit breaker e está em queda. Se a gente voltar para um gráfico de 15 minutos, olha só. Tá vendo? A gente está tendo essa variação. Aqui já cabe, por exemplo, se eu pegar um gráfico de 15 minutos, eu consigo fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele ultrapassou, aqui dá a impressão que ele está voltando a subir. Não. Vamos excluir. Eu consigo fazer uma análise, por exemplo, curta daqui? Com certeza. Olha só, gráfico de 15 minutos, eu posso fazer a mesma coisa. Vamos ver. Que coincidência, eu não fiz isso, mas não é coincidência, dá uma olhada. Fractal de alta, início do movimento de queda, fractal de baixa. Olha onde ele retornou, 38,2. Pegou a visão? Então, tá aqui. Eu posso deixar uma Fibo aqui menor,
Posso até trocar a cor dela aqui, por exemplo, propriedades. É bom, a gente deixa. Eu costumo fazer isso. Eu vou aqui mudar a cor, eu vou pôr um azul. Eu geralmente coloco um azul um pouquinho mais claro. Limão, lime não. Lime não é legal. Light green. Tá aqui. Tá aqui. Tá vendo só? 38.2. E com isso a gente consegue fazer. Então eu tenho duas fibras encadeadas. Bacana, né? Isso é muito legal. Outra bolsa que a gente tem que ver, deixa eu ver, só para a gente não perder o time. Olha só, são 8h57. Bovespa. Bovespa eu já tenho uma análise aqui um pouco mais longa, olha só. Num gráfico de H4, eu peguei o fractal de baixa, fractal de alta e vou acompanhar a queda. E está variando. E a gente vai ver, por exemplo, o que ele deve acontecer. Inicialmente, a gente pega o quê? Num gráfico de H1, a gente vê qual que é a tendência do momento. A tendência de queda. Tá vendo? Ele teve uma recuperação na sexta-feira, no final do pregão, e olha só, não por acaso, chegou até o 38.2. Se a gente for para um gráfico diário, olha só, eu tenho aqui fractal de baixa, fractal de alta. Aqui, o certo é colocar o zero no começo do movimento de alta. Se eu quiser acompanhar o movimento de queda, eu coloco o zero no... Se eu quiser acompanhar o movimento, eu coloco o zero no início do movimento de queda. Mas eu estou acompanhando a alta. Alta, tá aqui, tá vendo? Olha, 61.8. Aqui ele não chegou no 38. Essa fibra está validada? Tá, beleza. E ele está trabalhando nisso daqui. Qual que é a tendência nesse momento? Tendência de queda pelo gráfico. Por quê? Ele deve voltar até o 38.2. 38.2, a gente está falando de 124 mil pontos, num gráfico diário. Então isso aqui deve demorar um pouco mais. E vamos aguardar a abertura. São 8h59 e a gente já vai ver. Ó, eu vou descer no tempo gráfico aqui. Olha só, fechamento de sexta-feira. Como as bolsas mundiais estão em quedas, provavelmente a Bolsa Brasileira deve acompanhar esse movimento. E é interessante. O que é super bacana desse tipo de análise? A gente consegue acompanhar para ver até onde que vai. Olha, eu estou vendo aqui os gráficos de longa duração. H2, H4, com as médias. Vamos descer para um H5, para M5, 5 minutos, para a gente ver o que vai acontecer. Muito bacana, olha só. Movimento expressivo de queda, tá vendo? Que a gente teve na sexta-feira. E aí, claro, final do expediente, tentou recuperar alguma coisa e não conseguiu. 9 horas da manhã, dia 5 de agosto de 2024. Vamos ver. Vamos ver qual é o gap que ele vai abrir. Ó. Mudando os tempos gráficos, só para a gente poder avaliar aqui o que aconteceu. Olha só, na sexta-feira, olha que movimento bonito. Ó. Abriu, pico, queda, tentou recuperar e aí, pum. Claro, a gente consegue puxar um leque de Fibonacci aqui, tá vendo? Olha só como bate. Vamos só alinhar aqui. Pode deixar isso aqui, tá vendo? Olha que interessante. Tá confirmado esse leque aqui. Bolsa demorando um pouquinho para abrir, 9 horas. Interessante para a gente ver para onde que ele vai se movimentar. Abriu. Demorou pra caramba para abrir, são 9h03. Dá uma olhada nesse gap de baixa aqui, que absurdo. Vamos mudar aqui para 10 minutos, olha só. Olha o gap de baixa que deu na bolsa. Deu alguma meleca. Por quê? Olha só. Atrasou 3 minutos a abertura. O Brasil é fogo, para não falar outra coisa. Muita manipulação. Tinha que abrir no horário certo. Dá uma olhada. Gap de baixão. Vamos tirar esse leque de Fibonacci aqui. Claro, como a gente tinha previsto, provavelmente a abertura seria numa queda, porque em função do mercado mundial. Se a gente olhar para um gráfico menor, olha só, ele abriu no gap de baixa e está paradinho, cara. Dá uma olhada, estou mudando os tempos gráficos. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer hoje. Mas olha que interessante. Vamos olhar num gráfico um pouco mais longo para a gente ver o que a gente está vendo aqui. Num gráfico longo, a gente vê que, olha só, ele ficou na região de 38, já veio direto para cá, tá vendo? E agora ele está, na abertura, tendendo a acompanhar. Olha só, em H4 a diferença. Se a gente vai para um tempo menor, olha, 3 minutos, 5 minutos, a gente vê que ele está voltando a subir. Por quê?
Essa especulação, esse movimento, está em função do quê? Das tensões do Oriente Médio e da provável ou a expectativa de recessão na economia americana. A economia americana não está em recessão. Claro, estão mantendo a taxa de juros para tentar baixar a inflação e segurar. Só que a taxa de emprego e etc., agora caiu um pouco, mas até pouco tempo atrás estava numa velocidade absurda. Então, veja só, essa queda das bolsas é lá fora. O Brasil é uma jabuticaba, então tudo que acontece aqui é diferente. Olha só, essa queda provavelmente deve gerar o quê? Oportunidade de compra. Se a gente olhar num gráfico geral de 1 hora, olha, a tendência é de queda, mas olha só, acabou de abrir a bolsa e ela está subindo. Vamos ver se ele... Imagina ele recuperar, porque a queda foi muito brusca. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em relação ao fechamento, cara, abriu com quase 3.000 pontos de queda. Absurdo isso. Agora a tendência é recuperar. Imagina ele fechar esse gap hoje aqui. Então tem que ficar de olho, ok? Então a gente acompanhou aqui a bolsa, a abertura da bolsa brasileira. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Dow Jones. Olha só, Dow Jones também está em queda. Teve muita alta, estou no gráfico de H4, no gráfico diário, mas tem muito espaço ainda para corrigir. Então a gente tem um momento de queda, a gente consegue fazer uma análise aqui, com certeza. Acompanhar isso aqui. Voltar aqui para nossa FIBO, uma cor branca. É o padrão que eu uso. Bacana, olha só, 38, 61, eu tenho um movimento de queda, a tendência é ele continuar esse movimento até voltar para essa própria próxima região aqui que a gente tem de suporte. Descendo os tempos gráficos, então a gente tem aqui no Dow Jones essa queda nos últimos 3 dias, uma correção. Na verdade, essa queda é uma correção da alta expressiva que a gente teve. Ele simplesmente está corrigindo, o que é normal. A gente sempre fala, o mercado financeiro, assim como tantas outras coisas na vida, na natureza, se movimenta, se comporta através de movimentos fractais. Isso é básico. Voltamos para o nosso gráfico de 30 minutos. Se a gente olhar aqui, UK, a Bolsa de Londres, H4, olha que queda absurda. Gráfico diário, nos últimos 3 dias também em queda. Podemos fazer uma análise de longo prazo? Podemos e devemos. Da alta, não da queda. Vamos pegar desse fractal de baixo aqui, olha só, e acompanhar a alta. Olha só, vamos validar. Está validado, tá, ó, região de 38 está aqui, olha só, a gente validou, acionou. A tendência ela continuar essa queda. Quando chegar nessa região de 38, é uma região de decisão. Vai continuar a queda ou não? Se houver uma rejeição dessa queda, ele voltar a subir, a tendência é ele voltar pelo menos para a região de 61,8. Se confirmar a queda, a tendência é ele voltar para esse patamar aqui. Puro e simples. É bem tranquilo esse tipo de análise. Vamos deixar essa fibra aqui. Vamos dar uma olhada agora, Bolsa Alemã. Mesma coisa, olha só. 3 dias de queda. Vamos puxar o quê? Da alta, de um fractal de baixa ou de alta. Olha só. No gráfico diário, putz, tem muito espaço para descer. No gráfico semanal, perdão. Eu vou puxar do fractal de baixa até o fractal de alta, mesmo padrão, só que aqui ele já rompeu o 38. Eu posicionei o 0 no início do movimento de alta, 100 no fractal de alta. E agora a gente está vendo aqui, ó, ele está buscando essa região, olha só, não é à toa, está vendo? A marcação da FIBO marca, ele indica que essa região de suporte e resistência. A tendência ele vai chegar até esse ponto e deve voltar para essa região de 0. Claro, a gente pode puxar para outros fractais? Sim, eu tenho aqui para trás esse fractal. Eu posso esticar esse movimento, daí eu tenho uma visão de mais a longo prazo. Olha como valida, tá vendo? Volta, eu estou falando aqui, na região da média de 365. Está aqui, Fibonacci de 38, a tendência é do índice da Bolsa Alemã chegar até essa região aqui. Eu vou deixar como está marcado, que coincide praticamente com o 0 dessa fibra que a gente posicionou. Vamos dar uma olhadinha Euro-USD, olha só. Vamos puxar aqui num gráfico diário para a gente ver, olha a variação.
Aqui no gráfico diário, está bem claro que é um movimento de alta, mas a gente tem um movimento maior de queda. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou puxar fractal de baixa, fractal de alta. Veja que é uma fibo de longa duração. E aí a gente puxa aqui, vamos ver para onde que vai. Esse é o movimento da queda até o momento de baixa. Vou fazer os ajustes aqui para a gente acompanhar. Olha só, região de 38,2. Tá vendo? Validada, tocou aqui várias vezes e a gente teve esse movimento. Ele está rompendo, a tendência do EURUSD é de alta, por incrível que pareça, para buscar pelo menos essa região aqui, dessa marcação, e aqui também é uma tomada de decisão. Se ele continuar um movimento de alta, aí ele vai até o zero novamente. Gráfico diário. E aí a gente pode descer, a gente vê que as marcações ficam muito precisas, olha só. Tá vendo? 38,2 foi realmente um rompimento, tá vendo? Confirmou aqui e continuou subindo. Perfeito. Ótimo. Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin. Que loucura. Para quem acompanha o trabalho que a gente já vem desenvolvendo, eu já tinha marcado essas regiões, ó, muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Chegou onde eu marquei? Chegou, né? Olha só. Rompeu. Aqui era uma região que eu sempre falei de tomada de decisão. Ele testou várias vezes, também ficou abaixo. E agora realmente buscou. Aqui, por que eu deixei esses retângulos marcados? Que são regiões de tomada de decisão, muito provavelmente de retração, que são pontos que ficam muito interessantes. Lá atrás a gente teve uma alta muito expressiva. Agora a gente está tendo uma queda muito expressiva. E o Bitcoin não segue muita lógica, ele segue mais ou menos a neura, a paranoia de quem investe em Bitcoin, em criptomoedas em geral. Aqui é uma região para se tomar cuidado, porque é uma região que pode voltar a subir com força. Eu tenho duas regiões que estão aqui embaixo. Muito interessante, a gente já deixou marcado. Eu posso atualizar essa FIBO? Devo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o movimento de queda, eu vou excluir essa FIBO e vou puxar uma nova. Fazendo todo o movimento de queda, fractal de alta, fractal de baixa, e aí a gente puxa. Olha só. Tá aqui, ó. Por que eu marquei? Aqui é uma região de decisão. Geralmente, quando chega nesse ponto que está da FIBO, que é onde está esse retângulo, é uma região que muita gente acredita que ele vai continuar descendo, ele simplesmente inverte e volta a subir com força. E aqui também eu deixei marcado essa outra região que, tá vendo? Não é à toa que está nessa marcação. Aqui, nesse momento que está o Bitcoin agora, é o momento de tomada de decisão. É uma região muito propícia a ele voltar a subir com força. Cuidado, tem que ficar de olho nessa região aqui. Petróleo, gráfico diário, olha só. Petróleo está em 71. Por incrível que pareça, está em queda. Como assim? Risco de guerra, o petróleo em queda. Não vai entender, está aqui em queda, olha só. Ouro, gráfico diário, olha só. Aqui a gente tem um movimento interessante. Subiu durante muito tempo e agora ele está tentando corrigir. Claro, hoje o ouro está caindo. Olha só que interessante. Podemos puxar uma FIBO aqui em gráfico de H4? Com certeza. De alta. Por quê? Eu peguei o fractal de baixa até o fractal de alta. E aí está aqui, tomada de decisão. Até que nível deve chegar o ouro? Olha só que interessante. Nessa região aqui. Da região da FIBO, que está em 23,365. Estou fazendo isso aqui tudo em tempo real, tá? Eu vou gravar o vídeo, vou publicar, mas estou acompanhando aqui, ó. Não tinha feito isso aqui antes. Olha só que queda espetacular. Tá chegando... Por que eu tenho aqui uma confluência de médias de 200, 365? Aqui, são duas médias. Junto com a região de 38. Então, para quem trabalha com ouro, cuidado. Se ele chegar até essa região de 38, aqui é provável que ele tome uma decisão e volte a subir com força. Como a gente está num período de muita incerteza na política e na economia mundial, fica mais difícil. Vamos ver aqui, só para a gente finalizar, Bovespa, que ponto que está. Uau! Vai ficar nessa indecisão, tá vendo? Olha só. A queda foi expressiva, né, na abertura. E o importante são essas marcações que a gente fez. Dias tensos. Para encerrar, toda essa situação, claro, guerras, tanto no Oriente Médio, guerra da Rússia, guerra da Ucrânia,
incertezas, então tem muita especulação. Cuidado, faça análises um pouco mais longas para você tentar sair desse movimento especulatório. Ou faça operações muito curtas de scalping, entrou, saiu, não fica muito tempo posicionado. E tudo pode acontecer. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo.